Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje o programa está lotado de jovens pensadores, maravilhosos, talentosos, criativos. E eu quero começar aqui, antes de apresentá-lo, falar que eu tenho muita satisfação de trazer mais uma vez esse garoto aqui. Ele está rindo aqui que eu chamei ele de garoto, porque ele já esteve no meu programa, liderando uma ação inovadora. E é até irônico falar em inovadora, porque nós aqui, década de 40, 50, 60, tínhamos em todos os colégios públicos e privados os grêmios estudantis, que são instrumentos de democracia e que, por meio dos quais os jovens e as crianças podem se comunicar com a diretoria, comunicar seus pleitos, suas reclamações. E, na verdade, é um treinamento para os líderes, uma educação de verdade, não um adestramento. Hoje, o que eu vejo muito nas escolas, apesar de toda a democracia aí exaltada, eu vejo muito pouca democracia, porque para a gente exercer democracia, nós temos que ser preparados para ela. Eu vejo muito adestramento, as pessoas repetindo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos o tempo todo, e frases feitas, e citações, e isso me preocupa muito. E esse garoto, professor concursado da Prefeitura de Santos, professor de matemática concursado da Prefeitura de Cubatão também, ele teve essa iniciativa, a Secretaria de Educação deu essa tarefa maravilhosa de ele recriar em todas as unidades das escolas municipais de Santos a instituição Grêmio Estudantil. Eu, que sou egressa do Instituto de Educação Canadá, colégio famoso aqui em Santos, muitos governantes nossos, pessoas brilhantes, passaram pelo Instituto de Educação Canadá, que era considerado o melhor colégio do Brasil na época. Nós tínhamos o Grêmio Estudantil Vicente Carvalho, tínhamos o Teatro Estudantil Vicente Carvalho. Inclusive, quando eu entrei aos meus 10 anos de idade no ginásio, eu tive a honra inesquecível de assistir Neila Torraca, com 17 anos, encenando Pluft o Fantasminha, também com meu primo, que era o tio Gerúndio, o Paulo Silas Osores Flores, que estou mandando aqui um beijão para ele, e junto com Neila Torraca. Então nós tínhamos acesso à arte, tínhamos um canal para reclamar na direção as nossas reivindicações, e aí saíram grandes líderes. Aí eu pergunto, é possível realmente ser democrata se nós não dermos a voz para os jovens? Esse menino trouxe aqui, naquela época, 4 presidentes de grêmios. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que ficou o vandalismo depois que vocês tomaram posse da escola? Porque o grêmio é dar posse aos alunos da escola. A escola é dos alunos. Eles falaram aqui. E quem quiser, procure esse programa que está no YouTube que vocês vão ver. Inclusive, nós estamos conversando aqui. A Isabelle Uber, um beijo para ela, disse assim: nós não tivemos mais vandalismo nenhum, muito pelo contrário, os alunos tomam conta da escola e não deixam ninguém vandalizar e ninguém estragar a escola. Então fica aí um recado, vamos educar e não adestrar, porque aquele que só obedece, ele só sabe mandar, e quem só sabe mandar e obedecer não é um bom cidadão. Mais do que tudo, precisamos ser flexíveis e precisamos saber fiscalizar e muitas vezes precisamos saber não obedecer quando se trata de uma ordem ilegal ou imoral. E aqui nós temos Rafael Silva, que é um professor maravilhoso de matemática e muitas outras artes que ele vai falar. E ele trouxe aqui também, e ele vai apresentar 2 alunos dele, talentosíssimos, e que estão participando. Ele vai dizer do quê? Rafael, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com você outra vez. Finalmente, né? Mais uma gravação. Fico muito satisfeito de voltar no seu programa. E ainda trazendo esses 2 talentos aqui. E esses 2 aí, o que eles estão participando de quê mesmo? Eles estão agora nas telonas do cinema no Brasil inteiro, né? No filme do Danilo Gentili, Como se tornar o pior aluno da escola. E eles são alunos aí do Centro de Artes que a gente está inaugurando, né? Inclusive o programa está saindo hoje, é a data da inauguração, né? 28. Isso, sábado passado você esteve aqui para falar do Centro de Artes. Sim, para falar do concurso que está acontecendo agora nesse final de semana também, né? Isso, e hoje finalmente
Eu acompanhei toda a sua luta, já mesmo que a gente tem conversado. Com certeza. Né? E foi uma luta mesmo, mas sem luta a gente não consegue nada, né, Rafael? E sem luta não há valorização também, né? Nada que vem fácil vem concreto. E você é um lutador, e você sabe exatamente o que quer, é uma pessoa muito talentosa. E aí esses alunos aí, como é que é? Quer dizer que estão nos telões lá, fazendo, vamos dizer assim, aparecendo mais que o Danilo Gentili? Como é que é isso? Rafael e Luigi. Quais são os personagens de vocês, Rafael? Eu sou um dos alunos da sala de aula. Meio que o que eu fiz foi mais uma expressão, é o meu primeiro trabalho que eu faço. Então é muito bom, porque foi uma experiência pra mim e também foi muito bom pra mim saber se é isso que eu quero mesmo pra minha vida, porque foi a primeira coisa que eu fiz. Então, o que eu achei no momento foi que é uma coisa incrível, tipo, participar daquilo. Foi maravilhoso pra mim. E eu gostei bastante de ter participado. E você tem cara de bonzinho, você faz o aluno bonzinho? Não, tipo, eu não apronto nada. Não apronta nada, poxa, então você não vai ser o pior aluno da classe. É umas expressões, tipo, na hora que acontece alguma coisa, né, que os que aprontam mesmo fazem e tudo mais. Isso é mais com o Luigi. O Luigi já vai contar a história dele no filme. Mas, Rafael, eu queria dizer uma coisa pra você. Você sabe que nós temos bilhões de neurônios. Então, a grande encruzilhada do jovem é saber que faculdade eu vou fazer. Qual vai ser minha profissão? Aliás, você tem um exemplo aqui na sua frente. Você não precisa saber a faculdade. Basta você saber qual vai ser a primeira faculdade. Porque você pode fazer muitas. De repente você faz. E outro conselho que eu quero te dar: não pare nenhuma no meio. Mas não é bem isso que eu queria, não tem importância. Porque a vida, ela é múltipla, ela é multidisciplinar. Tudo que você aprende, você usa na sua vida. Então, mesmo que não seja bem aquilo que você quer, continue. Porque é sempre mais uma, é sempre mais uma. E aí, conforme você vai conhecendo mais, você vai descobrindo. E de repente, se você tem talento para fazer um monte de coisas, ser ator, ser bailarino, ser cientista, ser professor, ser sapateador, ser professor de matemática, enfim, ele está rindo, não sei porquê, não é, Rafael? Então, não se limite. A maior limitação que impõe é nós mesmos nos pomos. Então, não ponha. Eu posso ser tudo o que eu quiser a qualquer tempo. E você, quantos anos você tem, Rafael? 13. 13, ih, olha lá, entendeu? Então, dá para... Uma faculdade são 4 anos, dá para fazer assim milhares de faculdades e milhares de profissões. Seja simplesmente, faça do melhor jeito que você puder fazer, se dedique. Qualquer coisa que você faça o melhor possível, porque aquilo vai te dar muito prazer, seja o que você fizer. E eu tenho certeza que você vai ser sempre o melhor em qualquer coisa que você fizer. Luigi, e você? Qual é o seu grande papel aí da sua vida no filme do Danilo? Deu pra o Danilo aparecer um pouquinho ou você ofuscou o Danilo? Eu brilho, mentira. Eu fiz o papel do Luciano, um nerd que é meio que rival dos dois principais, que são os bagunceiros, aí eles me zoam pra caramba. Uma doideira. Esse é comum, né? O nerd, na verdade, ele hoje ampliou um pouco o sentido de nerd, né? Porque antigamente era aquele cara meio feinho, meio magrinho, meio cheio de espinha. Mais conhecido como CDF. Né? De óculos, e que como ele não tinha físico nem nada para ser qualquer outra coisa, só lhe restou estudar, e aí ele se dedica ao estudo e ele é um cara que sabe tudo, mas também é a única qualidade dele. A gente sabe que isso é um estereótipo, isso não existe. As pessoas vivem querendo pôr rótulo nas pessoas, então o que a gente tem que fazer? Não deixar. E fazer o que a gente gosta de fazer. Então, no filme, você é o nerd que sofre bullying. É isso. E como é que foi essa experiência, Luigi? O que você achou? Foi uma experiência bacana de estar fazendo o filme e também uma experiência não fugiu muito da minha realidade, porque eu tenho 15 anos, eu estou no ensino médio, então o pessoal se zoa mesmo, mas também dentro do limite, ninguém chega a se magoar, ninguém chega... Mas você zoa também? Eu zoo também, sou zoado, a vida é assim. Mas você sabe que quando você zoa e é zoado, não é bullying. Sim. Só é bullying quando você zoa, a força que faz o bullying é maior do que a pessoa que está sofrendo bullying. Por exemplo, um grupo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, que
pratica assédio sobre uma pessoa que não consegue se defender. Porque existe. Mas se você sabe se defender e dar o troco na hora, não é bullying. É até uma brincadeira. Eu não acho que seja muito assim adequada. Mas se as pessoas se defendem e brincam e ninguém se ofende nem magoa, é saudável. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com mais jovens pensadores, atores, bailarinos e Danilo Gentili, que se cuide. Voltamos e agora nós continuamos aqui conversando, esse bate-papo gostoso com tanta gente inteligente e talentosa. E Rafael agora tem dois, então Rafael Silva e Rafael Pereira. Rafael Silva, nós conversamos a semana passada sobre o Centro de Artes, né? E hoje nós trouxemos já o resultado, não do Centro de Artes, mas porque você já é professor deles há algum tempo, não é isso? Como é que é isso? Como é que esses meninos apareceram na sua vida? Bom, a verdade, tudo aconteceu graças a um sapato de sapateado. Porque a mãe do Luigi, ela veio falar comigo por conta de que ele estava indo para São Paulo fazer um curso de teatro musical e ela sabia que eu era professor de sapateado, ela pediu se eu conseguia arrumar um sapato para ele poder ir, né? E aí depois disso ela ficou com o meu contato, um dia ela tentou a sorte, falou comigo, e porque ela falou assim, o curso acabou, eu queria que ele continuasse sapateando, você dá aula, e aí eu quero saber seus horários para ver se encaixa com os dele. Aí deu o casamento da disponibilidade dos dois, o Luigi começou a fazer aula comigo, né? Eu sempre soube que a arte número 1 do Luigi era o teatro e que o sapateado vinha como um reforço. E de repente, com o esforço, tanto meu como dele, o sapateado virou a arte número 2 dele, né? Então... E vira um ator completo, né? Com certeza. Como são os nossos amigos lá americanos, né? Com certeza. Que são completos, fazem tudo, né? Nesse La La Land. Sim, com piano, certeza. Canto. É incrível. Dança. Né? Então a gente brasileiro tem muito que, né, aprender. Se bem que nós estamos caminhando, né? Sim. Nós, graças a Deus, estamos caminhando. E agora com esses musicais, né, que nem a Cláudia Raia agora está fazendo Cantando na Chuva, né? Então está sendo muito bem falado, inclusive, né? tem sapateadores que eu conheço que estão, porque eu vou fazer muito curso fora, né, para trazer as novidades. E eu conheço muita gente porque eu me aventuro mesmo. E essas pessoas também se aventuram e a gente acaba se encontrando em vários locais. E tem dois colegas, né, que estão lá no elenco, que eu acho muito legal, né? E quem sabe um dia esses dois aqui podem passar a ser também desses elencos, desses musicais. Você sabe que eu tenho paixão por sapateado. Sempre tive vontade de aprender. Aliás, tem uma promessa no ar. Faz tempo que eu prometi. Tempo que tem essa promessa até hoje. Mas agora no Centro de Artes, né? Quem sabe dá certo. Oh, pois é, eu tava esperando abrir o Centro de Artes. Então. E aí os dois se conheceram no filme, né? Uhum. E eu acabei conhecendo o Rafael a partir da amizade que ele criou com o Luigi. Uhum. Que os dois se conheceram através do filme e papo vai, papo vem, né? Aí pintou aquele clima artístico, assim, vamos fazer ela no Centro de Arte, vamos. Aí a mãe dele também apoiou, então os dois já estão matriculados lá no Centro de Artes para a gente recomeçar aí o trabalho que estava interrompido
E a gente vai iniciar aí a partir do dia 6 de novembro as aulas no Centro de Artes. E os dois já estão aí Rafael dentro me do disse jogo. que tem 13 anos, Luigi 15. Isso. Rafael, vou fazer uma pergunta para você, vamos ver se você vai saber responder, porque é uma pergunta assim subjetiva, né? Um professor, para ele ser um bom professor, basta ele ter conhecimento e transmitir, ou ele precisa entrar um pouco dentro da alma do aluno? O que você acha? Como é que você sente isso? Então, acho que, tipo, o professor, além de explicar, ele tem que entender, ver como os alunos são. Porque, tipo assim, um exemplo, um aluno meio fechado, ele não vai ter que tratar ele como um aluno que é mais agitado, né? Porque vai acabar dando errado. Então, acho que o professor precisa saber como os alunos são, conversar bastante, para não fazer, para a aula não ser uma aula chata e o aluno não, né, se dispersar e ficar com vontade de sair mais rápido da aula. Precisa entrar num lugar e ficar com vontade de aprender e etc. Então, o que mais importante no professor é justamente o afeto. Afeto, muita gente pensa que é amor ou amizade. Não é. Afeto é ligação. Da ligação aí pode sair amor, pode sair amizade, tá? Mas a palavra é affectio, em latim, que quer dizer ligação. Então, se o professor não tem ligação com o aluno, será que ele consegue ensinar, motivar? Não. O que você acha, Luigi? Eu acho que o professor, para ensinar o aluno, primeiro ele tem que desenvolver, ele tem que fazer nascer no aluno uma vontade de aprender a matéria dele. E também, às vezes, ele tem que entender que a matéria dele pode não ser prioridade na vida do aluno. E é tudo uma questão de compreensão por ambas as partes. Pro professor tem que tocar o coração do aluno e fazer aquela curiosidade. Nem que, por exemplo, eu adoro biologia. Eu sei que eu não vou usar, mas eu amo biologia de paixão. Será que você não vai usar? Talvez você não use tanto na sua profissão. Sim. Mas biologia é justamente a ciência dos seres vivos, né? Então, a gente usa todo dia. Você conhece aquela história da garotinha inglesa de 10 anos que estava na praia na época do tsunami lá nas Filipinas? Uhum. Ela estava com os pais, aí ela olhou para a praia E a onda percebeu que a onda tinha recuado, ela tinha aprendido na escola Eu escutei que na aquilo era um geografia. sintoma, um sinal de tsunami. Avisou os pais acreditaram na menina, salvaram a praia toda. Quer dizer, então veja, e a gente aprende tudo separado, ciência, história, geografia, mas a vida não é assim. E todas essas matérias que às vezes o professor não mostra pra gente. Olha, não é importante você estudar história para saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Não é isso que é o importante. A data é importante para você saber mais ou menos quanto tempo existe o Brasil e tal. Mas o importante é você tirar das lições de história por que nós somos hoje o que somos e não somos de outro jeito. Quer dizer, então, às vezes, falta como um podemos pouco. mudar daqui pra frente? Exato, Com certeza. exato. Então, acho que é isso que falta no professor. Outra coisa que eu acho que também falta no professor é ele, quando ele se põe na frente de uma classe para ensinar, ele não ter a consciência de que ele, queira ou não, ele é um exemplo para o aluno. É ou não é, Luigi? Isso é a mais pura verdade. É o que todo mundo... Negativo ou positivo? Negativo ou positivo, exemplo. certeza. Porque o professor tem mania de dizer, não, o aluno tem que ser educado pelos pais, a escola não tem nada a ver com isso, o professor não tem nada que educar. Ouvi demais Mas isso isso. porque muita gente não tem líder dentro de casa. Às vezes porque o pai morreu, por exemplo, o menino, né, que precisa da figura masculina. Às vezes o pai morreu, às vezes acontece alguma coisa, separou da mãe, brigaram, ele não vê o pai, sei lá. Ele vai buscar no professor de educação física, no treinador, no professor da academia, no professor de sapateado, professor de teatro, entendeu? Ele vai procurar um líder aí. Os seus superiores, eles são o seu exemplo. E eu já ouvi muitos superiores dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eu discordo completamente dessa frase. E fale. Porque E desminta. às vezes, o que você faz pesa mais do que o que você diz. Claro, sempre. Porque você está botando em prática. E aí a prática é o ponto-chave. Exatamente. Por isso que eu discordo completamente Os dessa professores frase. têm muito mais responsabilidade do que eles querem assumir que tenham. Ou do que eles têm noção de que eles têm. Quando você se põe na frente de uma classe, você não é mais de você.
você é dos seus alunos. E muito mais importante do que estudar português, professor de português, francês, latim, que não usa mais, professor de matemática, muito mais do que a matéria, sapateado, arte, teatro, ele vai te ensinar caráter. Concorda, Rafael? Com certeza. Eu acho que, pegando esse gancho aí da educação, na verdade, uma coisa que eu vejo muito é os pais se isentarem da responsabilidade de educar, né? E o artigo 2º da LDB, que é a Lei da Educação, ele fala que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Claro. Né? E a casa é a primeira escola, claro, na verdade. Então, o que a gente... Porque o exemplo que o professor dá, sim, o pai e a mãe já deram em casa. Exato. O que a gente dá é formação. A gente trabalha com a formação. O professor forma. E por conta do exemplo, que é o que você falou, ele reforça o que o aluno já deveria ter aprendido em casa. Então, as boas maneiras que os pais ensinaram ou deveriam ter ensinado são reforçadas pelo professor e não ensinadas pelo professor. Só que o problema é que hoje a gente está tendo que ensinar e o aluno não quer aprender, porque ele passa a maior parte do dia fora da escola. Então, por que ele vai aprender na escola e vai levar para a vida uma coisa que a vida não mostrou para ele antes dele entrar na escola? Mas a escola tem um papel importante, sabe por quê também? Você está falando aqui, eu estou pensando aqui, e vocês dois me digam se eu estou certo ou não. Porque quando você está em casa, normalmente o papai e a mamãe passam a mão na cabeça. Você está ali, você não tem competidores, no máximo um irmãozinho mais novo que você dá um croque na cabeça e tá tudo certo, não é verdade? Mas quando a gente bota o pezinho para fora de casa, né? Você põe o pezinho para fora de casa, você entra num mundo que se chama mundo competitivo. E só os melhores, só os que se adaptam melhor. Inclusive, a primeira aula de direito para criança que eu dou é sobre adaptação. É a primeira aula. Porque, por exemplo, você entra na escola, você vem de uma outra escola ou vem de casa, é a primeira vez que você entra na escola. Aí você entra na escola, você veio de um lugar, de uma casa, de uma outra escola que tinha umas regras. Mas aquela tem outras. Se você não se adapta, você que vai se danar. Aí eu dou o exemplo do por que alguns animais foram extintos. Porque não se adaptaram ao clima. O clima mudou e eles não se adaptaram. Por que algumas plantas sumiram? Pelo mesmo motivo. E o ser humano também some se ele não se adapta. Então a gente vê os marginalizados. Por que pessoas como o Rafael, que é uma pessoa que está sempre se adaptando, porque ele usa a extrema inteligência e sensibilidade dele para se adaptar, por que ele sofre, mas ele consegue? E hoje ele está aí à frente de um maravilhoso centro de artes. Quer dizer, toda a frustração que ele sofreu na vida ele transformou numa coisa belíssima. Porque ele é um ser inteligente, é um ser humano sensível e se adaptou. Aí você não se adapta. O que acontece com você? Você é extinto, você fica marginalizado. Então, a escola serve para mostrar isso para você. Luigi, se você não respeitar nossas regras, você vai escolher. Então, aqui as regras. Se você obedecer, vai acontecer isso com você. Se você não obedecer, vai acontecer aquilo outro. Escolha. Porque aí você vai começar a escolher se você quer se dar bem ou se você quer sempre viver de suspenso, sempre chamando a mãe no colégio, aquela perda de tempo, aquela perda de energia, porque em vez de você querer transformar o mundo, tá lá perdendo tempo com bobagem. Não é verdade, Rafael? O que tu acha de tudo isso? As primeiras coisas que você falou é tudo que o meu professor de matemática fala na sala de aula, por causa que... Não é ele o matemática? Não, é outro professor, o professor Rodrigo, beijo. E ele fala muito sobre isso pra gente, porque Você vê que ele não tá ensinando só disciplina, olha que beleza. Sim. Teve uma época, ele tá explicando, acho que é o 8º ano, né, indo pra 9º, depois ensino médio, e ele tá reforçando isso bastante pra gente. Porque, assim, a gente chega do 6º e do 7º e é mais uma coisa light, né, 8º ano pra cima começa a ser mais puxado. E aí ele fala muito sobre faculdade e como vai ser daqui pra frente, que não vai ser... professores, professor, eu não consegui entregar hoje, tá bom, amanhã entrega com nota um pouco menor e tudo mais, é uma coisa mais difícil. Então ele explica muito isso pra gente não, sabe, tipo, não sofrer na vida, pra gente já sair de lá sabendo como que é. Então, no começo do ano, até tive uma briguinha com ele, falando, professor, por que você fala isso pra gente, sendo que você só tem que explicar e tudo mais? Não respondendo, né, mas só... Sim, você questionou, porque ele é um professor diferente, e você estranhou. E o que ele disse? Aí ele falou assim, não, você é educado pelos seus pais em casa, mas na escola você precisa
sabe, é tudo que você disse. Então, Perfeito, parabéns. Diga que eu mandei um abração pro seu professor, né? Porque cada vez mais raro professores assim, porque os professores querem... Na verdade, os adultos são covardes. Eles se preocupam muito mais com a imagem deles do que com o jovem. Então, pai e a mãe trabalham o dia inteiro, não querem chegar em casa e brigar com o filho, porque o filho vai ficar de malzinho, vai ficar achando que o pai e a mãe são malzinhos. Então, eles não querem macular a imagem deles, então dão tudo pro filho e não querem educar o filho. Chega na sala de aula, é a mesma coisa. O professor, não, eu não vou me desgastar por causa de aluno. Dane-se ele, eu que vou ficar educando? O pai e a mãe não educaram, eu vou educar? Eu não. Aí faz uma média com o aluno acha ele ótimo, maravilhoso, e aí ele finge que ensina, finge que educa, e aí o coitadinho da criança o aluno e do finge jovem, que aprende também. finge que aprende. Tem isso também. E aí é o seguinte, vamos transformar, então temos que nos transformar primeiro. Sim. Eu prefiro ser uma pessoa transformadora, porque depois meus alunos, aliás, tem um aluno meu aqui, querido Lucas Verzani, maravilhoso, assistindo o programa, e ele sabe, porque foi meu aluno, eu prefiro que o aluno fique com raiva de mim no primeiro momento e vire meu eterno amigo, porque depois a ficha cai, como se diz, né? Sim. Do que eu ter sido omissa, porque eu quero que a minha imagem, eu vivo de imagem ou vivo de ações? Posso falar só uma última coisa? Sim, querido, fale. Tá, então assim, é um recado pro público aí. Quem perdeu o concurso de bolsa que tá rolando hoje e amanhã, fica ligado que em janeiro vai ter mais um, tá? Curte a nossa página no Facebook, que já apareceu aqui embaixo, tá certo? E aí, vocês fiquem atentos aí, porque nós vamos ter mais um concurso aí no final de janeiro. Rafael, você sempre trazendo brilhantes, verdadeiros brilhantes mesmo, aquela diamante, aquela pedra, sabe? Que é muito difícil a gente achar, de jovens maravilhosos aqui no programa. Traga sempre. Agradeço aqui ao Rafael, ao Luigi, que já estão aí com carreiras magníficas. Uma das carreiras que vocês vão seguir, né? Que é a artística. Né? E esperando que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para assistir novamente, estar com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos sempre tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!